Bom, hoje no quadro Viva Cultura, nós vamos acompanhar uma reportagem especial sobre a iniciativa Missão Sem Fronteiras, que em sua 4ª edição foi realizada pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro. Iniciado em 2017 na cidade de São Paulo, junto ao Centro Migrante, lugar de acolhimento e assistência principalmente aos mais vulneráveis, o projeto Missão Sem Fronteiras foi sediado pela primeira vez em terras cariocas. O objetivo da edição do Rio de Janeiro é fazer com que os agentes missionários das escolas da rede de educação convivam fraternalmente e possam descobrir um caminho possível para a transformação. Os principais aspectos positivos da Missão Sem Fronteiras, sem dúvida, é a capacidade que eles têm de serem resilientes mediante aquilo que eles vivem hoje. Muitas vezes vivendo em bolhas, uma realidade diferente daquilo que eles, por vezes, não vivenciam, eles podem hoje serem um pouquinho mais tocados por aquilo que humanamente não nos é favorecido no dia a dia. É meu primeiro ano tendo como experiência uma Missão Sem Fronteiras. E ela tem me ensinado muita coisa. Eu estou aprendendo a como ser uma pessoa melhor, estou vivenciando coisas novas, conhecendo pessoas novas, conhecendo os lugares novos também, e tem sido algo muito incrível para mim. É que a realidade do outro é completamente diferente da sua e que muitas vezes a gente não consegue perceber isso porque a gente não tem esse contato, e eu acho que a Missão Sem Fronteiras consegue proporcionar isso para a gente muito bem. O projeto Missão Sem Fronteiras tende a favorecer a desinstalação, a provocação e a imersão dos seus agentes missionários nas realidades propostas, despertando os valores humanos presentes no cotidiano. Poder proporcionar a cada um deles a vivência, a experiência de se deparar com uma realidade que possa provocar mudanças no olhar, no sentimento deles para com aqueles que são menos favorecidos dentro dessa nossa sociedade. Mas o intercâmbio relacional significa que existe uma abertura em mim, que completa em mim aquilo que eu acho que estou indo completar no outro. Então, aquilo que eles estão indo fazer, na verdade, eles vão receber mais do que eles imaginam. No intuito de consolar, serão eles consolados. No intuito de fazer, farão por eles. Mas aquilo que humanamente, repito, seria estranho. Estamos indo para dar algo, mas com certeza eles vão receber muito mais do que imaginam. Mais informações, acesse arquerio.org.br. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, como já é de costume, a gente assiste agora a mensagem especial do arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta. É a hora do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, e esse domingo o Papa Francisco reservou para um dia especial de recordação dos avós, dos idosos. Nós sabemos que no dia 26, São Joaquim Santana, já nós temos essa tradição de celebrar o Dia dos Avós. Inclusive, quando o Papa Francisco esteve aqui na JMJ há 10 anos atrás, ele aqui de São Joaquim, ele aqui da sacada de São Joaquim, no dia 26, falou sobre os idosos, sobre os avós. E durante o seu trajeto no Papa Móvel, fez questão de cumprimentar muitas pessoas idosas, algumas até com quase 100 anos, que estavam ali na passagem do Santo Padre. Agora, já é o 3º domingo que ele instituiu, é a 3ª Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos, no domingo próximo do dia 26. Dia 26, dia de Santana e São Joaquim, que é considerado Dia dos Avós, mas o Papa colocou no domingo que antecede o dia 26. Então, portanto, esse domingo que nós estamos vivendo é a 3ª Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos, que tem como tema o Evangelho de Lucas 1,50. A sua misericórdia se estende de geração em geração. Está dentro do canto de Maria, do Magnificat, e que, de uma certa forma, diz justamente o texto que saiu, né, sobre isso, ou seja, ligado ao tema da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em Lisboa de 1 a 6 de agosto próximos, né? Que fala de Maria que dirige apressadamente para visitar a sua parenta, a sua prima Isabel. E aqui lembra o seguinte: com efeito, o diálogo entre as gerações é um recurso precioso para cada comunidade cristã
que assim pode reconhecer como povo de Deus e compreender como a misericórdia do Senhor se manifesta fielmente na história. Não é? Portanto, aproveitando o mesmo contexto da JMJ de Lisboa, também esse Dia Mundial, né, dos Avós, dos Idosos, lembra que a misericórdia se estende de geração em geração. As gerações que se estendem, né, que vão se sucedendo, são chamados simplesmente a fazer a experiência da misericórdia do Senhor, da misericórdia de Deus. Celebrando o Dia dos Avós e dos Idosos, pensamos que, meio de tantas situações que foram necessárias, né, para fazer tantas leis para proteger, né, os idosos em nosso país, que nós cristãos possamos dar cada vez mais exemplo de que é possível cuidar com carinho dos idosos para que possam viver com dignidade, fazer a experiência de Deus e transmitir aos mais novos a sua experiência, transmitir também sua sabedoria que vem dos anos vividos, segundo o Evangelho. Nosso abraço aos avós nesse dia de hoje, ou nessa semana, já que teremos também dia de São Joaquim e Santana, e aos idosos, para que possam ver a sua importância e necessidade de serem na igreja esses homens e mulheres sábios que nos ajudem a enxergar os caminhos do Senhor, vendo realmente a tradição que vem dos antigos, que nos transmitem tantas experiências, tanto dos nossos familiares, como também das nossas comunidades, enfim, a sabedoria que vem daqueles que nós prezamos como aqueles homens e mulheres sábios que trazem consigo a experiência dos anos e da vida. Caríssimos amigos e irmãos, nós continuamos com o discurso ou do sermão em parábolas, como nós iniciamos a semana passada, nesse 16º domingo de tempo comum. Jesus conta várias parábolas no trecho do Evangelho de Mateus 13, 24 a 43, podendo ter o mais curto também, quando for necessário, segundo razões pastorais. E aí Jesus conta outra parábola do reino dos céus, é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Depois contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora seja menor todas as sementes, quando cresce, fica maior que todas as outras plantas. E contou ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Portanto, no trecho desse domingo, 16º domingo, nós temos 3 parábolas que são colocadas em discurso em parábolas que Cristo conta e vai nos ensinando a nossa própria vida. Nós sabemos que esse discurso em parábolas que traz comparações bastante claras nos ajuda, meus irmãos e irmãs, a pensar sobre a nossa vida e a nossa caminhada. E tem muita coisa importante que, embora nós possamos trazer tudo isso já na memória, no coração, guardando já esse discurso em parábolas, mas sempre tem algo novo a ver na atual realidade que nós vivemos. Como é que nós podemos ver o que o Senhor nos fala dentro da nossa realidade atual, desses discursos em parábolas. Nós vemos que na leitura desse domingo, 16º domingo, meus irmãos e irmãs, ele depois explica justamente a parábola do joio, ou seja, depois dos seus discípulos perguntarem por que ele estava usando parábolas, ou seja, nada lhes falava sem usar parábolas para cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Né? Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. E seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explique-nos a parábola do joio. Qual foi a parábola do joio que Cristo falou? Ou seja, que veio os seus inimigos e semeou o joio no meio do trigo. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar. Apareceu o joio também. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram: queres que vamos arrancar o joio?
O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei também o trigo no meu celeiro. Ou seja, nessa parábola que Jesus conta, os seus discípulos pedem explicação o que significa justamente essa parábola do joio e do trigo. E Jesus então explica no final do texto desse domingo. Diz assim: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles retirarão do seu reino todos os que se fazem outro pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, meus irmãos e irmãs, é muito claro, ou seja, a boa semente dos filhos do reino, semente boa que leva a pessoa a ver uma vida nova, e o diabo que vem que semeia o joio. Essa é uma realidade. Porém, tem um texto que fala na parábola que é muito importante, que nós também somos chamados a pensar, porque naquela época existiam também aqueles puristas que, a logo dizia que aqueles que erram deviam ser logo eliminados e acabar com aqueles que fazem os erros, né? Vejam o que Jesus fala na parábola. Quando os empregados perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. O bem e o mal subsistem ao nosso redor, estão junto conosco. Ou seja, convivem. Ou seja, é no final dos tempos e que cada um vai ser recolhido. Então, nós temos tempos de conversão até o fim. Mas é no final que nós seremos colhidos como o joio ou como o trigo, para o fogo ou para o reino. Então, é nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que a parábola do joio e do trigo fala do mal que é semeado no mundo, que existe e coexiste com o bem. E, ao mesmo tempo, que não é colhido antes, porque, claro, no início, joio e trigo parecem muito próximos. Não temos muita essa experiência em nosso país, que não temos muitas plantações de trigo, e não vemos essa diferença entre joio e trigo, mas, segundo aqueles que têm essa experiência, que no início parecem muito próximos um do outro. É com o passar do tempo que vai se vendo o que é joio e o que é trigo. Assim também fala Jesus: esperem até chegar a colheita. Quando chegar o momento de prestar contas da nossa vida, vai ver quem é trigo e quem é joio. Quem ele foi levado pelo maligno, pelo diabo, quem foi levado pelo reino, pelo Espírito Santo. Portanto, é o tempo que vai mostrando para todos nós, meus irmãos e irmãs, o que é que nós somos chamados a ser. Enquanto nós vivemos, temos essa possibilidade de sermos cada vez também pessoas que se convertam. Diferente do joio e do trigo, que tem a semente, já nascem destinadas a isso, o ser humano pode se converter, pode mudar de vida. Quantos que passaram fazendo mal e podem se converter? Mas o bem e o mal vamos convivendo uns com os outros até o final dos tempos. Cabe a nós sermos o trigo bom. Cabe a nós, pedimos o dom da conversão, para sermos as pessoas que deixam que cada vez os valores do reino aconteçam em nossa vida. Mesmo que sejamos rodeados do joio, de tanta coisa errada no redor. E nós somos assim. Vocês podem ver que quantas situações contrárias ao Evangelho existem ao nosso redor. Não somos nós que vamos julgar ou resolver. É importante que nós sejamos pessoas que vivam o reino, vivem os valores do reino, convivendo uns com os outros, sem se deixar contaminar pelo mal, mas fazendo o bem e passando pelo mundo fazendo o bem. Eis o desafio, meus irmãos e irmãs, que a parábola do joio e do trigo coloca para nós.
Do outro lado, as duas outras parábolas são bastante evidentes, né? Ou seja, uma semente de mostarda, que pequenininha, quase não se vê, torna-se uma grande árvore. Ou então, o fermento, que a mulher mistura em 3 porções de farinha. Ou seja, somos poucos, pequenos, mas crescemos e vamos fermentando o mundo. Quando se vive como bons cristãos, as coisas acontecem cada vez melhor, caríssimos irmãos e irmãs. O livro da sabedoria, leitura primeira desse 16º domingo, justamente fala que a tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre nós e sobre todos te faz com que seja todos indulgentes. Mostra a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e dos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. O Senhor, vós sois bom, vós sois clemente e fiel. Peçamos, meus irmãos e irmãs, que nós sejamos aqueles que deixam conduzir pela ação do Espírito Santo. Leitura da carta de Paulo aos Romanos, para que o Espírito venha em socorro da nossa fraqueza. Não sabemos nem sequer rezar como convém, mas o Espírito que intercede por todos nós. E aquele que penetra o íntimo dos corações, sobre o qual a intenção do Espírito, é segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Portanto, parábolas do reino: joio e trigo, grão de mostarda, semente de mostarda, e também, nesse momento também, a palavra de Deus que nos fala sobre o fermento no meio da massa. O Senhor sabe como nós somos convidados a conviver nesse mundo com várias situações, ao mesmo tempo que nós podemos ser poucos, mas como aquele grãozinho de mostarda que quase não se vê, parece muito menor que um grão de areia, torna-se uma grande árvore, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós queremos viver cada vez melhor, meus irmãos e irmãs, para que o Senhor, com a sabedoria, vai nos ajudando a ser o bom trigo, a pessoa que renova a sua vida, que vive a sua vida como bom cristão e como fermento no meio da massa, ajuda o mundo a ser melhor. Que nós possamos se encaminhar, se assim nos conduza, especialmente nesse dia, dos idosos e dos avós, a quem nós abraçamos e pedimos que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um excelente domingo. Até semana que vem. Fique agora com a mensagem especial do Padre Rafael dos Santos, que propõe uma reflexão antes do início da missa. Tchau, tchau. Amados irmãos e irmãs, Cristo é e deve ocupar sempre o centro em nossa vida e na história. Dele viemos, dele vêm todas as boas sementes semeadas na nossa vida. Deus está sempre conosco e à medida em que abrimos a Ele o nosso coração, Ele também se faz um em nós. Precisamos preparar bem a terra no nosso pasto interior, para que o bom pastor possa semear, a fim que nos tornemos uma lavoura agradável, que o louve com obras, com a vida. Quando o seu amor dá frutos, nos tornamos novas criaturas que exalam no mundo o perfume de sua vida encontrada no Senhor. Que Deus os abençoe. Um bom domingo a todos e fiquemos com a Santa Missa em sua casa.